Bom dia, Pai, seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, glória, louvor e adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O Senhor é soberano e Ele é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu pedido e o meu recado. Não se esqueça, dê o seu like, ele é muito importante porque ele nos dá visibilidade. Comente, compartilhe, e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Nosso intuito e objetivo, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Fazer com que os teus olhos se voltem aos céus, com que os teus ouvidos estejam atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo, e o teu coração sedento por ouvir a palavra daquele que vive e daquele que reina. Amém? Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Lucas. Vamos ler o capítulo 7, versículo 18 a seguir, que diz assim: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E, quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E, na mesma hora, curou muitos de enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. João estava ouvindo o relato dentro da prisão, dentro do cárcere, onde ele tinha sido colocado, através dos seus próprios discípulos, as coisas que Jesus estava fazendo e que estavam acontecendo por meio do próprio Cristo. E quando ele escuta, ali na sua angústia por conta da prisão, por conta do que estava sucedendo na sua própria vida, ele manda seus discípulos voltarem a Jesus e perguntar: olha, você é exatamente aquele de quem ouvimos falar e sabemos que havia de vir? Ou nós vamos ter que esperar outro? E Jesus, quando ele ouve essas palavras, ele não responde de imediato, ele faz. Ele começa a trabalhar e a executar a sua obra ali diante dos olhos daquelas 2 testemunhas de João, que viram o Senhor curar, libertar, salvar e transformar vidas diante dos seus olhos. Depois que Jesus termina ali de fazer o seu trabalho, a sua obra redentora, salvadora, transformadora, ele volta para aqueles 2 homens e fala com eles: agora vocês vão voltar lá e não vão dizer só o que eu mandei falar, vão dizer o que vocês viram, o que vocês ouviram, e vão transmitir a João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os coxos andam, e é anunciado aos pobres o evangelho da salvação. E aqueles homens voltaram para dar a João a resposta que Jesus lhes ordenara. Queridos, o Senhor continua o mesmo. Ele é o mesmo de ontem e hoje será eternamente. Eu estava a meditar na vida de João o Batista, e cada vez que eu leio, cada vez que eu me envolvo nessa palavra, eu entendo o amor de Deus, a misericórdia do Senhor por nós. João Batista foi profetizado por um anjo a seu pai, que
por conhecimento da verdade, fez uma pergunta para o anjo Gabriel, que acabou trazendo uma consequência, porque o anjo se enfadou e disse para ele: olha, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, porque duvidaste, ficarás mudo até o dia que a criança nascer. Porque o Zacarias, ele era um homem que temia o Senhor, que andava nos caminhos do Senhor, que obedecia ao Senhor, que respeitava as ordenanças do Senhor. Mas ele era um homem de idade. E naquele momento ali, não que ele botou dúvida na palavra do anjo, mas ele olhou a sua, condição. Ele conhecia a sua necessidade, ele conhecia as suas orações, porque eram contínuas diante do Senhor, dele e de sua esposa Isabel. Mas Deus não parou o seu propósito por causa da sua debilidade. Deus mostrou para ele que Deus é Deus, e o Senhor ali concebeu no ventre de Isabel a João Batista, que desde a sua formação, desde a sua concepção, era cheio do Espírito Santo. E ele foi preparado para ser a voz que clamava no deserto, para ser aquele que vinha diante do Senhor, endireitando as veredas, pregando a palavra da salvação e o batismo de arrependimento para os pecados. E João introduziu ali a palavra do Senhor nos seus dias. E quando João estava a fazer a sua parte, a fazer a sua obra, que foi determinado desde a sua concepção, Jesus vem até ele. E quando Jesus chega diante de João, João o reconhece. João olha para Jesus e o reconhece como Senhor. E fala: não, eu preciso ser batizado pelo Senhor. Como é que eu vou batizar o Senhor? E Jesus falou: João, por enquanto deixa. Vamos cumprir a lei e as escrituras para as quais nós fomos colocados aqui. E João batiza e tem uma experiência ali maravilhosa, porque ele ouve o Pai, vê a presença do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba vir sobre a cabeça do Filho. Então ele vê a Trindade, ele ouve a Trindade, ele percebe a presença da Trindade ali naquele momento. E o Senhor ali, depois de ser batizado, é conduzido ao deserto. E João continua fazendo aquilo para o qual ele veio, pregando e anunciando a palavra do Senhor. Só que quem anda com a verdade, quem fala do amor de Deus, quem fala da presença, da palavra do Senhor, tem um problema, porque a verdade, ela confronta o pecado. A verdade, ela desperta aquele que está sonolento espiritualmente. A verdade, ela confronta aquele que está andando por caminhos escabrosos. E muitas das vezes ela irrita, porque muitos andam fazendo coisas ruins e não aceita a palavra da pregação, não porque ela não é verdade, mas porque ela revela aquilo que ele está fazendo de errado. E isso aconteceu nos tempos de João Batista. Quando ele vê Herodes e Herodias, ele confronta, porque por causa de uma aliança política, eles estão vivendo um relacionamento de adultério, dentre outras coisas que o próprio Herodes estava fazendo errado, e João o confrontava. João não se calava. João fazia aquilo para o qual ele veio fazer, anunciar a palavra do Senhor. E ele confrontou a liderança do rei Herodes, porque ele estava fazendo aquilo que desagradava ao Senhor. E isso trouxe uma consequência para João. Ele foi colocado no cárcere, mas ele não foi silenciado, porque a sua palavra continua falando aos nossos corações até o dia de hoje. E João ali no cárcere, quando ele está vivendo os seus últimos momentos aqui sobre a face da terra, ele ouve falar das grandezas de Deus através da vida do próprio Cristo, do próprio Jesus. E, lógico, no seu momento de dificuldade, no seu momento ali, onde ele viu as coisas acontecer contra a sua vida, o que poderia acontecer consigo ali, ele pede uma informação ao Senhor. Se o Senhor era o motivo da sua esperança, o motivo da sua pregação, ou se Israel ainda haveria de esperar por outro. E Jesus, na sua infinita misericórdia, no seu imenso amor, o que ele faz? Ele não só responde, mas ele mostra.
Ele mostra o seu poder, ele mostra a sua graça, ele mostra o seu amor para com o ser humano, porque fazendo a sua obra, libertando, curando, salvando e transformando vidas diante dos olhos daqueles 2 discípulos, e diz para eles: olha, volta lá e diz para João o que vocês viram e o que vocês ouviram. E esse foi o consolo de Deus ao coração de João Batista. Jesus não tirou João do cárcere. Jesus não tirou João da prova. Jesus não amenizou o sofrimento de João. Jesus mostrou a João que valeu a pena, que valia a pena, que continuasse perseverante na fé e na esperança em Deus. Porque o nosso objetivo, querido, não é só aqui. A nossa dependência em Deus, o nosso conhecimento do Senhor é entender que aqui nós estamos de passagem, que o nosso futuro tem que ser na glória com o Pai. Então nós não podemos desistir por causa de afronta, nós não podemos parar por medo, nós não podemos parar por causa de adversidade, nós não podemos abandonar o barco por causa da tempestade, nós não podemos sair do propósito por causa de vidas, de pessoas que não têm entendimento, nós não podemos deixar de amar a Deus por conta de situações. Nós temos que permanecer e prevalecer, buscando, clamando, orando, às vezes chorando, mas fiéis na presença daquele que vive e daquele que reina. João fez a vontade de Deus. João foi concebido. João foi colocado com o propósito de trazer a esperança e a palavra do Evangelho adiante da face do Senhor Jesus. João preparou todo o caminho para que o Senhor Jesus introduzisse o Evangelho da salvação na face da terra. E João fez com excelência e com esmero aquilo para o qual ele foi chamado. A sua pregação não foi delicada, a sua palavra era forte, era poderosa, porque ele dizia: raça de víboras, quem vos chamou para que não ficasse firmes no dia da salvação? E a palavra dele era forte. Ele dizia raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Esse era o teor da pregação de João Batista. E ele permaneceu firme no propósito de Deus, fazendo a obra do Senhor. Ele confrontava aqueles que estavam em pecado. Ele falava da verdade, ele ensinava o caminho. Os soldados perguntavam para eles: mestre, o que nós temos, o que nós podemos fazer? Ele falou: olha, se contenta com aquilo que vocês recebem. Não maltrata ninguém. Faz o seu trabalho com dignidade e com honra. Os publicanos, para serem batizados, diziam: mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. Não tira de quem não tem. Vivam a vida santificada, vivam a vida transformada. Era essa a pregação de João Batista. E ele pregava com autoridade. E por conta disso, ele foi parar no cárcere. E por conta de confrontar o pecado, de falar a verdade, ele teve a cabeça degolada. E nem por isso ele deixou de fazer a vontade do Pai. Ele manda perguntar para Jesus se Jesus era aquele que havia de vir. Porque a sua preocupação era em saber se o que ele tinha feito foi para que o Senhor desse continuidade ou se Deus havia de enviar outro Salvador. Mas Jesus, na sua misericórdia, no seu imenso amor, o que ele faz? Ele não só responde, ele mostra, ele testemunha, ele testifica, fazendo a sua vontade, a sua obra naquele momento. Ele coloca os 2 discípulos de João para ver. E quando eles veem coxo sendo curado, aleijado sendo curado, leproso sendo purificado, e Jesus pregando o evangelho da salvação aos pobres,
ali eles são testemunhas da obra do Senhor Jesus a João Batista, para que ele continuasse firmado. E nós somos testemunha do Senhor hoje. Nós somos embaixadores do céu. Nós somos representantes do Senhor aonde nós estivermos. As pessoas têm que olhar para nós e, indiferente da nossa situação ou das nossas adversidades, ver a presença daquele que vive, daquele que reina. Sentir a paz que excede todo entendimento, que vem do Espírito Santo. E nós temos que buscar continuar firmados e firmes na promessa do Senhor. Porque Deus é fiel, querido. Ele não falha, ele não mente, ele é fiel em todo tempo e ele vai cumprir as suas promessas. E nós não temos que olhar só para a nossa vida aqui e agora, mas a nossa vida na eternidade com Cristo. Permanecer e prevalecer firmados em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Que essa palavra seja a resposta de Deus ao teu coração. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado. Eu não sei quais são as afrontas do inimigo contra a sua vida. Mas eu quero te dizer, fique firme. Ser fiel até a morte. Ser fiel até o fim. Porque vale a pena servir aquele que vive, aquele que reina. Jesus tem um propósito na sua vida. Jesus, ele não quer que você pereça, mas que você tenha o conhecimento da verdade e seja salvo. E que isso seja uma realidade em você e através de você na sua família. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo e porque o Senhor é fiel. Amém? Que essa seja uma palavra de vida ao teu coração. É o desejo da minha alma para a tua vida. Que Deus te abençoe e te proteja. Fica na graça e na paz e continue meditando na palavra do Senhor, buscando conhecimento de Deus, andando nos caminhos da salvação. Jesus te ama e Ele quer e pode mudar a tua história. Fica na graça e na paz. Você que me ouviu até aqui, eu agradeço a sua atenção e peço a você, não se esqueça, deixe o seu like, porque ele é muito importante, ele nos dá visibilidade. Comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a fazer o ID do Senhor, porque o nosso objetivo, o nosso intuito é falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta. Fica na graça e na paz. Jesus te ama.